Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Unifates e hoje o episódio é muito especial. Como vocês já sabem, não é segredo, a gente está lançando a nova campanha da Unifates e o garoto propaganda é o ator Caio Castro. Caio, muito obrigado aí por ter aceito participar dessa campanha, que a gente vai falar um pouquinho dos bastidores agora, né, que tá fenomenal. E muito obrigado por estar aqui hoje falando com os nossos milhares de alunos. Bom, muito obrigado, eu que agradeço aí. Acho que o grupo todo agradece a confiança no nosso trabalho, né? Quando se fala de Caio Castro, óbvio que a persona é unificada, mas na verdade vocês acabam vendo a conclusão de um trabalho que vem sendo feito nos bastidores por um time bem profissional, né? Composto aí de várias pessoas. Então, em nome do grupo, obrigado pela confiança no nosso trabalho. Muito legal. Realmente a equipe está de parabéns, né? Tudo fluiu muito bem aqui. Tirando o cameraman, né? Sacanagem, a cara dele. E a gente também está aqui com o João, que é do comercial da Unifates e do marketing também, parceiro. Obrigado, João, por tudo. Vamos cumprimentar o Caio também, né? A gente já se cumprimentou. Agradecer também o Natan, que está participando com a gente aí, junto nos bastidores. Caio, a gente está falando para alunos do Brasil inteiro. Nós hoje estamos chegando aí a quase 150 mil alunos, 700 polos. Então a gente representa uma comunidade acadêmica muito grande. Lá na nossa sede, na cidade de Paranavaí, a gente tem muitos professores, coordenadores, uma equipe de tutores que são muito guerreiros no dia a dia para atender esses alunos com excelência, né? E a gente também tem que fazer um agradecimento aqui aos nossos mantenedores, né? Que idealizaram esse projeto e que estão dando condições para que todas da equipe levam isso por todo o Brasil. Professor Gilmar, professor Eduardo, professor Daniel, Renato, Guilherme, são pessoas que acreditam e investem na educação, né? Perfeito. E a gente está vivendo num momento de muita tecnologia. A gente falou de tecnologia muito nessa campanha e o EAD, ele democratiza um pouco isso, né? Como que você vê essa oportunidade que as pessoas estão tendo mais acesso hoje à educação por meio da tecnologia? Perfeito, Jorge. Acho que é uma pergunta muito pertinente no mundo atual, onde a tecnologia está praticamente engolindo tudo e qualquer coisa, inclusive algumas mãos de obras muito específicas, mas ao mesmo tempo ela traz uma possibilidade de acesso, né? Então, você já deve ter escutado falando, nossa, como o dia passou rápido, nossa, o dia está voando, nossa, a gente já está na metade do ano. Mas eu acho que isso é um pouco associado também pela velocidade de consumo, pela velocidade de acesso, isso automaticamente o estudo, né, a absorção de conteúdo, a formação acadêmica, ela vem na mesma pegada. A gente tem aí a possibilidade que é o EAD, que é o ensino à distância, que você economiza o que de fato custa mais na tua vida, que é teu tempo. Tempo, exatamente. É a nossa quinta dimensão, espaço-tempo. Você controla praticamente tudo. Sim. Você só não controla o espaço-tempo, você só pertence a ele, você não tem como acelerar ou diminuir, mas você tem como valorizar, né? Usar da melhor forma, ter uma melhor gestão. Então, eu acho que dentro de qualquer business, você vai sempre ter uma boa gestão. E na sua vida, obviamente, ele é o teu business, o seu tempo é o teu principal tesouro, então a gestão dele é principal. Então, às vezes, você fala assim, não vou fazer uma faculdade, por exemplo, porque eu vou gastar da minha casa até a facu tantas horas e aí tem a volta para ir para o trabalho. Sim. Então, você acorda ali, toma seu banho e tal, fica pronto, faz a faculdade dentro de casa, você economizou, sei lá, quantas horas de vida. Exatamente. Né? Quanto você pode aproveitar. Então, acho que essa gestão, obviamente, a tecnologia nesse sentido, o ensino dele E eu acho também, né, não me estendendo muito, mas ele nivela por alto. Sim, não é fácil. Então, você está em casa, você tem tudo em volta para não fazer nada. Exatamente. Ou para ficar um pouquinho mais na cama, ou para jogar um videogame. Você tem tudo, então acho que nivela por alto. De fato, vai fazer quem tiver muito afim mesmo. E a gente tem um perfil de alunos no Brasil inteiro, no EAD, que a maior parte deles são alunos que trabalham, né,
tem que se sustentar a família, então tem pouco tempo, tem poucos recursos e realmente é uma oportunidade que vai surgindo ali. Caio, além de ator, você também é empreendedor, né? E o João tem uma pergunta para você aqui relacionada a essa área. A parte cultural da entrevista é do Jorge, a parte culta do negócio é do Jorge, a parte curiosa é minha. Como é que veio na primeira pergunta você fala de business, como é que veio essa paixão aí, esse vou empreender, vou montar coisas? Como é que veio? Sempre teve? Foi alguma oportunidade que surgiu? É uma pergunta que sempre me fazem, e aí eu parei esses dias porque eu sempre fico na dúvida. Da onde veio mesmo, assim, de fato, né? E de fato mesmo, verdade não é cru aqui para vocês, até 3 anos atrás, eu vivia da minha carreira artística. Só que tem 16 anos que eu trabalho na TV e concomitante com a minha carreira de ator, a minha de piloto se iniciou. E há 3 anos atrás eu estava naquela dúvida, eu vou para uma, eu vou para outra, eu não consigo fazer as duas, eu acho. E aí no ano passado eu fiz as duas, vi que não dava para fazer as duas, então eu tive que decidir. Beleza, dediquei quase 15 anos só para atuação, agora eu vou dedicar para automobilismo. E antes disso eu sempre pensei na atuação, falei assim, eu não quero depender disso, eu quero fazer quando eu quiser. Porque o trabalho de ator, ele é muito sensível, ele é um trabalho artesanal. Você precisa de oxigênio mental, você precisa de renovação de ideias. E não é dentro de um estúdio que eu vou renovar as minhas ideias. Ali eu vou trazer as minhas ideias prontas, refinadas, ensaiadas, para poder dar vida ali para os personagens. Mas eu preciso colher recurso fora, entende? Então, acaba que a produção ela é uma escala industrial. Sim. É uma atrás da outra, e depois vem o outro, e depois vem o outro. Mas peraí, onde é que eu vou colher, vou tirar o recurso, a matéria-prima, né? Então eu falei assim, bom, beleza, não posso depender disso. Tenho que fazer isso quando eu quero. Então o negócio ele veio exatamente para eu ter um plano B. Então meu primeiro negócio, eu lembro que foi um restaurante, talvez em 2011. Acho que meu primeiro negócio foi um restaurante em 2011. Esse restaurante existe até hoje, a gente levantou ele do zero, fez toda a parte de obra, ficou um tempo na gestão e depois a gente vendeu. E aí eu percebi, eu gosto de fazer hoje filmes, eu gosto de projetos muito específicos, mas eu amo automobilismo. Hoje eu consigo viver do automobilismo, mas eu quero ir para lá sabendo que eu posso chegar em último, que não é o meu resultado, de repente, que vai fazer a diferença para mim. Eu gosto de ganhar, eu me preparo para isso, mas eu não quero precisar disso, quero fazer por prazer. Então, o dia que for um desprazer e eu tiver que fazer por causa de grana, talvez isso seja um problema. Então, eu me preparei e acho que o empreendedorismo e as outras coisas vieram para eu ter essa condição. E aí, no meio disso tudo, você começa a empreender. Aí você começa a ver as oportunidades que você tem. Você começa a ver você gerando emprego. Aí você acabou de viciar no negócio. Você vê que milhares de pessoas, hoje a gente tem quase 3 mil funcionários diretos. Então você vê um monte de gente, de repente, numa convenção de negócio, que você teve a ideia, que o outro acreditou, que vocês fazem juntos, e todo mundo ali vivendo e se sustentando daquilo. Aí você fala assim, beleza, não é por mim, né? É pelos outros. Então isso te leva a querer fazer mais, a ter mais gente junto, a ter mais sedes. Isso é... O nosso, aproveitando o gancho da sua fala, o nosso reitor ele tem uma fala que eu acho que é um símbolo da FATEC, que felicidade é um sentimento coletivo. E quando você fala disso, de gerar empregos, de gerar oportunidades, cara, isso é gratificante demais. Isso é uma realização ali incrível. Mas ainda dentro desse gancho, para deixar a parte culta voltar para o Jorge, ainda dentro desse gancho, já sei, mas às vezes o pessoal não sabe, quantas empresas você tem e dentro disso, como é que você faz para administrar tudo isso, cara? Porque, igual você falou, não conseguiu conciliar a corrida, a atuação, e aí tem a questão corrida dia sim, dia também, se preparar, enfim. Como é que é aí essa vida de empreendedor?
Nesse tempo todo a gente já teve algumas e já passou por outras e conseguimos vender nos targets que a gente estava esperando. Mas hoje o grupo, ele tem aí embaixo 11 empresas hoje funcionando. E, eu não sei, talvez umas 40 no decorrer dessa história, até um pouco menos, não sei. Por aí, vai. Hoje, atuando e funcionando, são 11 no grupo, mas algumas já se foram, outras vieram, não entraram. As coisas mudam, né? Muito rápido. Exatamente. Às vezes a tecnologia vem e substitui por algumas coisas e aí a empresa também já não faz mais sentido. Vou perguntar, mas já sei a resposta. Com certeza. Pai nunca escolhe filho. Alguma que você fala, pô, essa é a que eu mais gosto. Hoje, as outras que me desculpe, mas o açaí pra mim é a nossa menina dos olhos, assim. Que legal. Pela escalabilidade que ela tem, como negócio falando, tá? Não, nem como consumidor, mas... E a operação dela é muito, muito boa de se fazer, né? Então eu consigo escalar ela para o Brasil e para fora. Consigo ter o controle da qualidade dentro de casa e com uma operação que em pouco tempo, com pouco investimento do franqueado, eu consigo entregar ela funcionando. Então, como negócio, ela é maravilhosa, deixando para o franqueado aí de 22, bem trabalhado até 30%, vendendo serviço e produto. Nossa. A gente está falando de um Business muito top. é um baita de um business para nós, como franqueadora, e para o franqueado que... Eu não tenho muitos franqueados com uma loja só. A maioria tem 2, 3, tem um franqueado com 10 lojas. Então, esse negócio ele me agrada muito. E eu, como consumidor, você pode ter certeza que o açaí é o meu preferido. Legal. É bom que eu comprei um que eu dou mais prejuízo que lucro. Eu consumo estoque. Eu, antes de vir aqui para a nossa gravação, assisti algumas coisas, um podcast, se preparando um pouquinho, e eu confesso que eu já admiro o teu trabalho como ator, mas eu fiquei impressionado com as suas falas ligadas ao conhecimento, à ciência, à questão da astronomia, que você gosta também, né? Para você que é um cara que, só por ver o que você fala aí nas suas entrevistas, você estuda e você lê bastante, né? E consome conteúdos que elevam, né, o nosso pensamento. Como você vê a questão do conhecimento, a importância do conhecimento para a nossa evolução pessoal e profissional, cara? Eu vejo o conhecimento, e acho que faço até um paralelo com o pensamento do Marcelo Gleiser, que é um brasileiro astrofísico e tal, um baita crânio que a gente tem no Brasil. E tem um dos livros dele que é A Ilha do Conhecimento. E óbvio, dando um resumo assim, quanto mais conhecimento você tem, menos água vai sobrando. Você vai expandindo sua ilha, né? Então você tem um território muito maior que abrange muito mais conteúdo. Eu tive oportunidades na minha vida, assim, de conhecimento. Acho que até na minha profissão de ator eu tive a experiência palpável, né? Sim. Então isso me abriu muitas portas. Isso fez com que a minha mente se expandisse, né? Uma vez que ela se expande, ela jamais vai voltar para o seu tamanho normal, seu tamanho inicial. Então isso sempre foi se expandindo dentro de mim. Eu era ator, mas aí num dia eu estava sendo cavaleiro, no outro dia eu estava sendo lutador, no outro dia eu estava sendo o imperador do nosso país, no outro dia eu estava sendo um ladrão e tal. Então isso vai te abrindo de uma forma e você fica meio que com essa necessidade, né, de sempre subir um degrau. Óbvio que tem o platô, tem a fase estacionária ali, que aí a gente tem que lidar com ansiedade nisso, em todos os quesitos, né? Mas essa crescente sempre é uma coisa que me interessa muito. O próprio trabalho do ator, ele precisa estudar os personagens, estudar a história, né? No caso, Dom Pedro precisa estudar a história. Então, isso acho que... E além disso, você cita que você teve um ano sabático, onde você buscou ali
se conhecer um pouco melhor, Total. até lançou um livro em relação a isso, a expansão realmente, né, dos espaços, da consciência, né? Isso é muito importante. Total. Você falou de tecnologia, a nossa campanha fala bastante de tecnologia, você falou da questão do mercado de trabalho, existe um receio aí com a inteligência artificial que está crescendo tanto em relação aos recursos, né? Inclusive na área das artes, né? A gente vê aí avatares, né? No lugar de atores em alguns momentos. Na área da educação também, a gente tem alguns temores em relação a isso. Os alunos hoje podem usar o chat GPT para fazer os trabalhos e se isso bem feito é bom, né? Que todo recurso é bom. Como que você vê essa questão da inteligência artificial na nossa economia, no mercado profissional? Talvez seja um pouco desleal a competição. Uhum. A gente está falando de uma evolução aí anual de, sei lá, 150, 100 vezes, não sei mais ou menos exatamente quanto é isso, mas é um crescimento e um ganho exponencial, assim. Vai ter que ter um limite, né? Porque hoje é muito bom, hoje talvez seja interessante, hoje, beleza, a gente tem um apoio do AI, mas até onde isso pode ir, né? Até onde a trava de segurança segura essa onda, né? Então você escuta conversas e resenhas aí sobre a inteligência mentindo, Sim. sem as travas de segurança, você coloca duas para conversar, você não consegue codificar que linguagem elas falam entre si, ao ponto de tirar da tomada, sabe? Então você escuta uns relatos assim, e aí eu não sei se é invenção, mas dos grupos que eu escutei, acredito que não seja, mas ao mesmo tempo, independente de verdade ou não, acho que serve de um alerta, né? Até onde isso pode ir, qual o risco e qual de fato é a verdadeira vantagem de se ter uma inteligência tão quase que consciente de si. Daqui a pouco ela vai se perguntar, mas não quero mais ser máquina, e aí, como é que faz? Sei lá, não sei. Não é a minha especialidade, assim, não sou um cara da tecnologia nesse sentido. Mas é algo que assusta um pouco, né? Inclusive tem um movimento internacional aí de muitos pesquisadores, inclusive da área da tecnologia. Elon Musk está dentro desse movimento, Yuval Harari, aquele autor da Homo Sapiens, genial. Eles estão preocupados e falando, vamos dar uma pausa nisso, vamos pensar antes de desenvolver tanto dessa forma, né? Porque, sem te cortar, mas assim, você pega o próprio livro do Yuval que você citou, o Homo Deus, quando, né? No Sapiens, por exemplo, quando a gente já deu um passo a mais do que a própria reutilização dos recursos naturais. Então, assim, a gente já está um pouco à frente da natureza. Sim. A natureza não consegue se reciclar na evolução e no tempo que a gente destrói. Sim. A gente está fazendo mais uma vez uma mudança. A gente está colocando mais uma coisa à frente, numa velocidade muito superior. Sim. Então, assim, até que ponto a gente tem que olhar o nosso passado, ver o que a gente fez até agora e tentar frear isso, né? Professor, vamos finalizando com a parte acadêmica, então, já que é assim, né, João? Caio, sua trajetória aí de carreira, 16 anos, a gente descobriu aqui, né, João, conversando com o Caio antes de começar, que a sua carreira começou em 2007, a Unifatesc também começou em 2007, então essa parceria aqui já se demonstra muito frutífera por várias coincidências e pelos resultados que a gente já vai colher. Mas, voltando a falar do impacto em relação a centenas de milhares de alunos e famílias de alunos que a gente está atingindo nesse Brasilzão, você nesse período, 16 anos de carreira, fazendo um monte de atividades diferentes, se redescobrindo, empreendendo, como o João falou, né? Ou seja, conquistando muita coisa. O que você acha que seria ali características ou critérios mais importantes para uma pessoa se desenvolver pessoalmente e profissionalmente? Agora pensando em alunos que estão fazendo a sua primeira graduação, se desenvolver profissionalmente, buscar o sucesso, uma resiliência, uma flexibilidade de mudança. O que para você, um extrato, poderia servir ali de inspiração para os nossos alunos? Se eu pudesse fazer, talvez, pudesse dar um conselho para o Caio. Sim, 16 anos. Quando jovem, na parte adolescente, eu tinha 18 anos quando comecei, né? Então,
Eu tinha assim, a pressão de fazer um curso acadêmico, minha mãe pesava na minha, falava, não, você tem que ser mestre, tem que estudar e tal. Mas eu sabia que não era aquele tipo de ensino que ela pensava para mim, que era o melhor para mim. Então, talvez eu acho que o jovem hoje, ele... Talvez sim, talvez não, tá? Mas ele pode estar sentindo uma pressão da família. Uma pressão dos pais, uma pressão dos familiares, falando assim, pô, e aí, já tá com 18. E aí, o que você vai fazer quando crescer? E aí, você vai querer estudar o quê? Pô, agora já é maior de idade. Sabe, aquelas piadinhas que talvez para quem tá falando não tem tanto peso, mas para o jovem que tá naquela situação e não sabe nem o básico de tributação, Sim. o cara tá desesperado. A escolha eu acho que tem que ter calma. Tem uma porção de opções e não é a pressão da família. Então vamos com calma. Acho que tem tempo. E para superar os desafios e o que a pessoa mais precisa desenvolver? No mundo hoje universitário, a gente fala muito de hard skills e soft skills. Hard skills é o que as pessoas aprendem ali na faculdade, nos cursos mesmo. E soft skills são desenvolvimentos pessoais mesmo, para a pessoa se desenvolver profissionalmente. O que você acha que se encaixa nisso? Eu acho que, de fato, não existe uma receita. Cada caso é um caso e não adianta eu ficar vomitando regra aqui, Sim. porque as pessoas funcionam de maneiras diferentes. Então, eu sempre busquei ler algumas biografias dos maiores gênios que a gente teve até hoje, para ver se de fato alguém pensava como eu. Porque a minha família, os meus amigos não pensavam. Então eu me sentia sozinho. Sim. Então, eu falei, assim, pô, não tem nenhum lugar para eu me apoiar? Será que de fato eu sou estranho? Será que essa linha de raciocínio minha é errada? E aí você começa a ler biografia, você vê uma linha de pensamento muito próxima e a pessoa tendo uma crença muito forte naquilo que ela pensava, você fala assim, mano, eu sou assim. Pô, peraí, ele pensa do jeito que eu penso. Pô, a linha de raciocínio é a mesma. O estilo de vida é igual. Aí você fala assim, Sim. Tenho como dar certo. Então, acho que essa gestão pessoal, ela é fundamental, né? Até onde eu quero ir, até onde eu posso ir. E eu posso acreditar na minha linha, no meu fio condutor, assim. Então, é acreditar. Porque parece muito também clichê, né? Você fala assim, não, tem que acreditar em você. Mas, de fato, Claro. pega e começa a ler esses grandes gênios, essas pessoas que você admira, algum ponto você vai ver que dá certo. E quando eu vi a primeira vez, eu fui estudar mais essa pessoa e fui vendo, mano, eu sou igual. Eu tenho jeito. Legal. Então, acho que essa gestão pessoal, né? Não se sentir sozinho. Acreditar e ter um propósito e buscar e ter essa força de vontade não é fácil, né? Mas a gente vê mesmo muitas biografias que demonstram aí que o sucesso precede esse tipo de atitude, né? Total. E é engraçado porque uma coisa que e aí eu me identifico com grandes pessoas bem-sucedidas, assim, é que a maioria, quase que, sei lá, 90%, começou com R$200 emprestado de alguém, com R$150 que a mãe deu, com tanto que o outro parcelou e emprestou e pediu de volta depois. E aí quando eu vi que eu tinha começado minha vida com R$200, falei assim, opa, talvez a valorização do esforço e da quantidade monetária, talvez eu tenha essa mesma noção que essa pessoa pela escassez no começo, né? Então são coisas que eu fui pegando e comparando, eu falo, eu não estou perdido, eu não estou sozinho. Pessoas começaram dessa maneira. Sim, muita gente. Mas mais uma vez, não existe uma receita, mas um bom líder, ele nunca esquece da gestão pessoal primeiro, aonde eu quero ir, até onde eu posso ir, e dos seus tributos. A conta que tem que pagar, né? Um bom gestor nunca esquece disso. Tá certo. Caio, olha, muitíssimo obrigado, né? Não só pelo papo aqui comigo, com o João, que está sendo levado aí para toda a nossa comunidade acadêmica da Unifatesc, para os colaboradores.
Foi inspirador esse papo que a gente teve. E muito obrigado pela parceria que está se começando agora nessa campanha que vai se estender aí ao longo dos próximos meses. Estamos juntos até janeiro, né? Pelo que eu tô sabendo. Exatamente. Legal. E além. Contem comigo. O que vocês precisarem. Mais uma vez, agradeço a confiança no nosso trabalho e o que a gente puder fazer para levar a Unifatec para mais e mais pessoas dentro da possibilidade da maior rede que cresce no Brasil e a mais barata, Exatamente. tá? E a mais barata, que fique claro. Contem com a gente que a gente está aí para isso. Valeu, Caio. Obrigado, amigo. Até a próxima.